Deus, aleluia. Deus é bom, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Graças a Deus. Que bom estarmos mais uma vez, mais um dia, para celebrarmos ao Senhor, celebrar a nossa salvação, celebrar a vida eterna em Cristo Jesus. Vida eterna, uma vida sem fim, uma vida preparada por Jesus para que vivamos com Ele por toda a eternidade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua descendência. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus do milagre. E em nome de Jesus, se prepare para os grandes milagres de Deus sobre a sua vida. Amém? A cada dia tem milagres à nossa disposição. Nós vamos ver o texto sagrado conhecido, que está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Amém? Glória a Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Ó Deus, por essa revelação maravilhosa da nossa salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor mesmo declarou, se tivermos de nos alegrar, alegremos, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Obrigado, Senhor. O Senhor não só escreveu o nosso nome no livro da vida, mas nos deu um novo nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Abençoa o coração do teu filho, da tua filha, que o Espírito Santo venha trazer entendimento, revelação, ó Deus, na tua palavra, e que aquela porção que o coração, a alma do teu filho, da tua filha precisa nesta hora receber do Senhor. Aquela palavra que vai mudar o seu destino, vai mudar a sua sorte, vai mudar a vida da sua família. Deus, derrama da tua graça, fala conosco, semeia no nosso coração a tua palavra. Aleluia, prepara o nosso coração, ajuda-nos a entender esse grande mistério que é a salvação da nossa alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Nós começaríamos hoje fazendo uma pergunta diretamente ao seu coração. Quanto custa a sua salvação? Porque quando se fala que a salvação é de graça, na mente humana e medíocre, humanista, uma salvação de graça, nessa mente medíocre seria uma salvação sem valor. Mas não tem nada a ver com essa situação. Ela é de graça porque nós não conseguimos, nós não temos como pagá-la. Não há dinheiro que pague a Deus a nossa salvação. Porque a nossa salvação custou a vida do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, o que é graça? A graça é o favor imerecido de Deus para com o homem. Graça é o favor imerecido de Deus para com o homem. Ou seja, é um favor que nós não merecemos, mas Ele nos concede, porque Ele é um Deus de graça, um Deus gracioso. Amém, querido? Então, de ver que a salvação tem um preço impagável. Tem um preço impagável. A nossa dívida, nós temos uma dívida com Deus.
Jesus pagou a nossa dívida na cruz. Hoje nós somos 100% devedores a Cristo, porque Ele nos resgatou. Essa palavra resgatar, na época que a Bíblia foi escrita, na época de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, essa palavra resgatou significava aquela pessoa escrava que era comprada por outro. Ela era resgatada e passava a ser propriedade de outra pessoa. Então foi isso que Jesus fez. Nós éramos propriedade das trevas, perdidos, mas Ele comprou as nossas vidas. Então Ele nos alcançou através de uma compra. Ele comprou a nossa vida, as nossas vidas. E a Bíblia diz que Ele comprou por grande preço, que foi a sua própria vida, a sua vida ali na cruz por nós. Então hoje nós deixamos de ser escravo do pecado para ser escravo de Jesus. Hoje nós deixamos de ser servo do pecado, deixamos de servir ao pecado e começamos a servir a Jesus. Glória a Deus. Por causa disso que Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já o fardo do mundo, do pecado, o fardo da inimizade contra Deus é um fardo pesado, é um incômodo na vida da pessoa. Muitos chegam até a tirar sua própria vida, dado esse fardo está perdurando sobre a sua alma, trazendo desespero, tristeza ao seu coração. Então Jesus tirou um fardo pesado e nos deu um fardo leve. Tirou um jugo pesado e colocou sobre nós um jugo leve. O que significa isso? Significa domínio. Domínio. E eu quero dizer para você que quando Jesus colocou um jugo sobre nós, de um lado nós estamos no jugo e do outro lado, sabe quem está? É o próprio Senhor Jesus. Porque o jugo é um elemento de madeira, é um N de Nair, ou de não. Então esse N. Então quando ia trilhar uma lavoura, colocava-se 2 bois ali debaixo daquele jugo, para que eles pudessem andar em linha reta, não saísse da direção da onde tinha que ser trilhado. Então é isso que Jesus está falando. Ele está do outro lado do jugo conosco, para que nós não nos desviemos da verdade, porque Ele veio nos conduzir em toda a verdade. E Ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Antes éramos conduzidos pelo pecado, pelos pecados, pelas paixões da carne, por toda inclinação do pecado, por todo desejo do pecado. Hoje nós somos conduzidos pelo Senhor. Aleluia! O Espírito Santo veio nos conduzir. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio nos ensinar a verdade, nos conduzir da verdade. E se esquecermos da verdade, Ele nos lembra da verdade. Que maravilha! Então, querido, quanto custa a sua salvação? Às vezes as pessoas, por coisas tão ínfimas na vida, declaram: eu não quero mais ser crente, eu vou largar tudo, eu vou abandonar Jesus, vou abandonar a igreja, não dá certo, a minha vida não mudou até hoje. Misericórdia. Queridos, quando nós aceitamos a Jesus e nos tornamos filhos de Deus, nós entramos numa aliança eterna. Uma aliança eterna. A paz de Ovaldo. Uma aliança eterna. Uma aliança entre nós e Deus. E para firmar essa aliança, houve um sacrifício, que a Bíblia diz que o sangue de Cristo, o sangue do Senhor Jesus na cruz, é o sangue da nova aliança. Uma aliança eterna. Então, a gente vê que a nossa salvação tem um preço impagável. Por causa disso que Jesus pagou por nós, porque nós jamais poderíamos pagá-la. A Bíblia diz que certo homem importante perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
que farei para herdar a vida eterna? E Jesus é bem simples e direto, porque quando Jesus nos responde, Ele não vê somente a nossa pergunta, o nosso desejo a ser recebido dele. Ele vê primeiramente o nosso coração. E agora aquele homem disse: Mestre, Rabon, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre. Jesus disse: olha, vai, vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus, ele viu que no coração daquele homem estava toda a sua riqueza. Ele era um homem rico, porque quando a Bíblia diz que a pessoa é uma pessoa rica, porque ela é rica mesmo. E quando ele diz que é pobre mesmo. Então Jesus disse que aquele homem era um homem rico. Alguns dizem que ele era um advogado rico. E aquele homem, quando recebeu essa palavra do Senhor, a Bíblia diz que ele ficou triste. Porque Jesus viu que o problema daquele homem não era em si a riqueza, mas o coração, o amor à sua riqueza. Porque o dinheiro não tem problema. O dinheiro é bênção. Mas o problema do dinheiro, diz a Bíblia, é o amor ao dinheiro. É colocar o coração no dinheiro. Jesus disse lá no Sermão do Monte: aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Agora, aquele moço, quando ouviu isto, ele ficou triste, porque era muito rico. Lucas, capítulo 18, versículo 18 até o 23. Ele ficou triste porque o que dominava a sua mente, os seus sentimentos, a área dos seus desejos, ele via em função da riqueza, do dinheiro. Ele precisava deletar o dinheiro do seu coração, da sua mente, para que Jesus pudesse ocupar o primeiro lugar na sua vida. Esse homem realmente era um homem importante, um homem rico, conhecia a lei de Moisés, dizendo ele que até praticava. Amém, querido? Então, nós vemos três P's que geralmente inudamente humana. Primeiro P, glória a Deus, é o poder. Segundo, prosperidade. Terceiro, prestígio. Então, a alma humana trabalha em cima desses três P's. Cada pessoa. Ele perguntou a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Por que aquele homem foi a Jesus fazer essa pergunta? Porque mesmo sendo rico, sendo homem abastado, não tendo falta de nada, havia um vazio na sua alma. Todos os homens têm esse vazio na alma. É um vazio que as drogas, o vício, a imoralidade, o dinheiro, as riquezas não podem fazer parte. É o vazio que só é preenchido pela pessoa do Senhor Jesus. Aquilo que o homem perdeu no pecado, ele tem que reaver na pessoa do Senhor Jesus, que é a graça de Deus sobre a sua vida. E ele disse: que farei para herdar a vida eterna. Ele sabia que tinha uma alma e também que ele tinha que decidir sobre a sua vida eterna, que aquelas riquezas ficariam, tudo passaria, depois começaria um novo ciclo na eternidade, com Cristo ou sem Cristo, salvo ou perdido. Perceba que o modo com que ele formulou sua pergunta mostra que ele estava pensando que conseguiria a vida eterna através de meios financeiros. Quem sabe eu vou dar uma alta soma para Jesus, vou ajudar os seus discípulos, vou cooperar com eles e ele vai me conceder a salvação. Quem sabe, veja bem, que ele achava que poderia conseguir tudo em sua vida com o seu próprio esforço. E até hoje tem pessoas assim. Mas glória a Deus, que a Bíblia diz: pela graça, pelo favor de Deus nós somos salvos. Isso não vem de nós,
é um dom de Deus. O que é dom de Deus? É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para o homem. Jesus veio nos presentear com a salvação eterna. Glória a Deus. Ele pensou que um lugar no céu era como uma mercadoria que poderia ser comprada, adquirida, por favores políticos, religiosos, quem sabe. Mas não é assim. Somente um Deus invisível, somente um Deus invisível, poderia conceder àquele homem a salvação para a sua alma. Um Deus que queria e quer se fazer visível, quer morar em cada coração. A salvação é pela graça, pelo favor de Deus. Ou seja, amém? Esse favor imerecido, como já falamos. Temos dificuldade em entender isso, já que estamos acostumados a ser compensados pelos nossos desempenhos. As pessoas, elas gostam, faz parte da alma humana ser elogiada quando faz alguma coisa. E quando ela faz, ela já, na sua mente, ela já determina um preço, um valor. Mas no reino de Deus não é assim. O reino de Deus, nós não trabalhamos para ser salvo, nós trabalhamos porque somos salvos. Porque já recebemos a salvação do Eterno. Glória a Deus. Assim como você não impressionaria o pintor Pablo Picasso ao fazer alguns desenhos no papel, da mesma forma, o seu caráter, as suas obras, não te qualifica para a salvação. Podem pintar como for o Salvador, carregá-lo no pescoço pendurado, pintar nas telas, nas paredes. A salvação vem pela uma experiência pessoal. É encontrar com Jesus. É ter um encontro com Jesus. Todos que receberam a salvação de Deus tiveram um encontro com Jesus. Um encontro com a graça. Um encontro com o Redentor. O dinheiro não era o problema daquele homem, mas a autossuficiência era. Aquele homem, ele conseguia tudo na vida, em meio à sociedade, porque ele tinha dinheiro. Hoje nós vemos pessoas sendo compradas ou comprando, em todos os poderes, pessoas compradas em toda a sociedade. Nem todos são comprados. Nós vemos que uma das coisas que foi determinado no Brasil, que não haveria negociação dentro do governo. Negociação de carro, de privilégios, porque era uma coisa natural na nação brasileira. E está um custo muito caro, porque o homem, a sociedade humana é assim, é tome lá da cá, cada um vivendo os seus próprios interesses, cada um vivendo as suas próprias ideias. Não foi o fato de ele ser rico em não entrar no reino de Deus. Não foi esse fato que o afastou de entrar no reino, mas foi o seu ego, o seu coração. Estava cheio do egoísmo, cheio de riquezas. Um homem que vivia em função de si mesmo. E não apenas os ricos que têm dificuldade em entender isso. O mesmo acontece com as pessoas educadas, as fortes, de boas aparências, as populares, até mesmo as religiosas. Para receber a salvação, você precisa primeiramente reconhecer que está morto espiritualmente. Aqui mesmo nesse livro de Efésios, no começo do capítulo 2, o texto diz que ele, no verso 1 do capítulo 2, onde nós lemos, diz: ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Então, quando nós encontramos a Jesus, nós estávamos mortos, separados de Deus, envolvidos com todo tipo de pecado. Então, ele cancelou o poder da morte sobre nós e colocou a vida de Deus em nós. Por causa disso,
que a própria palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, uma revelação de Deus, diz: onde está a morte, a tua força? Onde está o inferno, os teus aguilhões? Tragada foi a morte pela vitória do Senhor Jesus. Então, meu amado, a gente vê que o primeiro passo, o passo inicial, é reconhecer que está morto, precisa receber a vida de Deus. E quando nós aceitamos a Jesus, nós ressuscitamos da morte para a vida. Chegando a Bíblia a dizer que Deus já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não pode se aproximar do Senhor exigindo justiça. Quem exige justiça de Deus recebe condenação. Quem exige justiça de Deus recebe condenação. Mas quem pede a Deus graça e misericórdia recebe a ação do Senhor a seu favor. Porque o juízo vem de Deus, é Deus que julga. É Deus que é a nossa justiça. Mas nós devemos buscar e pedir a cada dia a graça e a misericórdia de Deus para com a nossa vida. Você não pode se aproximar do Senhor exigindo justiça. Nós tivemos que ser justificados em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não podemos, não devemos exigir nenhuma justiça, pois senão você seria condenado, mas você deve implorar a misericórdia e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque nós somos salvos pela graça. Ninguém merecia nada. A graça não é meritória. A graça é a base da misericórdia. Deus viu que nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e enviou Jesus, o seu único Filho, para morrer pelas nossas vidas. E o texto diz que é pela graça que nós somos salvos. Quanto custa a sua salvação? Você já pensou sobre isso? Porque às vezes as pessoas não dão valor. E às vezes na hora da luta, da dificuldade, dos problemas que vêm sobre elas, diz que não quer mais nada, quer abandonar tudo, não quer ir mais na igreja, não quer mais orar. Que tipo de aliança você tem com Deus? Você precisa firmar uma aliança com Deus, uma aliança eterna, baseada, tomada pelo sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro é o sangue da nova aliança. A nossa salvação, ela é inquestionável. Ah, mas a situação está muito difícil, os problemas estão grandes, querido. A salvação é inquestionável. Quem tem não pode questioná-la. Porque é a maior dádiva, o maior presente de Deus. Jesus disse, quando os discípulos estavam alegres, porque estavam expulsando demônios, curando enfermos, eles ficaram assim, alegres, e chegaram e relataram a Jesus. Jesus disse, olha, vocês estão alegres, estão muito alegres, por essa situação de vocês verem os demônios sendo expulsos da vida das pessoas, pessoas sendo curadas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus disse, vocês devem se alegrar, porque o seu nome está escrito no livro da vida. A maior dádiva é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Porque Ele vai chamar a nós, a mim e a você, pelo nosso nome. E vai dizer, vinde bendito de meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor, para o descanso eterno do Pai. Então, queridos, é um dom de Deus. A salvação é a dádiva de Deus. Deus viu que jamais nós poderíamos alcançar a salvação. Como? A religião não tem como nos salvar. Os atos religiosos não tem como nos salvar. Mas só Jesus. Ele é o nosso Salvador eterno. E o verso 9 diz, não vem por intermédio das suas obras.
Não vem por intermédio daquilo que você faz ou queira fazer, para que você não venha se gloriar naquilo que fez. Você está entendendo? Glória a Deus. Então, a salvação não é pelas obras. E como eu já falei, nós como crentes, filhos de Deus, nós não trabalhamos para ser salvos. As nossas obras não salvam. As nossas obras não salvam. Ela abençoa pessoas. Ela abençoa vidas. Agora, nós trabalhamos porque somos salvos. Porque nós temos desejo de fazer boas obras, ajudar as pessoas, porque nós somos salvos. Jesus mesmo disse, ali com seus discípulos, ele disse, olha, eu estive preso, vocês não me visitaram, tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, vocês não me alcançaram com a bênção. E agora eles perguntam, Senhor, nós estamos sempre junto contigo, quando que nós fizemos isso com o Senhor? E Jesus disse, quando vocês fazem com um dos meus pequeninos. Então isso quer dizer que o Evangelho é um Evangelho de boas obras. Tiago não contradiz essa palavra do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Tiago, ele diz, se você tem fé, mostra as suas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Evangelho sem obras é morto. As obras acompanham o Evangelho, não o Evangelho acompanha as obras. Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem no seu nome. Então, querido, as obras são o retrato do amor da igreja. Nós vemos quantas famílias têm sido abençoadas pelo ministério Cesta do Amor. Quantas pessoas, quantas famílias têm sido abençoadas. Como é abençoada? Através de nós mesmos. Vamos lá, colocamos o quilo, colocamos aquela mercadoria e ali é repartido e podemos expressar o nosso amor. Você tem feito isso, eu louvo a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Você tem feito isso. Agora, isto, você pode dar um vale de R$1 milhão por mês de comida à pobreza, mas isso não vai levá-lo aos céus, à salvação de Deus. Porque a salvação é pela graça, é um dom de Deus, é uma dádiva do Eterno. E é tão fácil. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. A Bíblia diz, se com tua boca você confessar a Jesus e crer no seu coração, você é salvo. Você pode ser salvo hoje. Se você ainda não tem essa salvação gloriosa de Deus, você pode ser salvo. A porta da graça está aberta, mas um dia ela se fechará. E quem fecha a porta não é a igreja, quem fecha a porta não são os homens, quem fecha a porta é o próprio Deus. Assim como fechou a porta da arca de Noé, Jesus fechará a porta da graça, encerrará a porta da graça. Capítulo 25 de Mateus. As virgens loucas batiam a porta. Senhor, abre-nos a porta. Elas conheciam o Senhor, conviviam no meio do Senhor, mas não se prepararam para estar com o Senhor. E a Bíblia diz que ela batia a porta, e a porta não se abriu. E do outro lado da porta, alguém fala, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você tem a oportunidade hoje de se render aos pés de Jesus e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. E haverá alegria nos céus, haverá regozijos na casa do Pai, porque um pecador se arrependeu e recebeu da graça do Eterno. Vamos orar? Quanto custa a sua salvação? Hoje você vai pensar, daqui um pouco, pensa, quanto é que custa a minha salvação? Pergunta para o Espírito Santo. Você vai ficar realmente tocado pelo Senhor. A salvação tem um preço tão grande que nós jamais poderíamos pagar. Jesus veio e pagou a nossa dívida
e nos concedeu a salvação eterna. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado porque a salvação, a sua porta está aberta para todos os homens, quer sejam ricos, pobres, quer sejam de qualquer nacionalidade. O Senhor mesmo declarou: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Meu Deus, contempla o coração do teu filho, da tua filha. E se tem alguém, ou alguns que estão decidindo ao lado de Jesus, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, quem sabe renovando a sua aliança com Deus, estava à parte, à beira do caminho, como que parando na vida cristã. Mas o Senhor, através da tua palavra, trouxe um novo ânimo a esse coração. Dá graça, Senhor, e que o poder do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo, envolva esta vida, esta família, Pai. Que a salvação de Deus entre nesta casa, que a salvação de Deus entre nesta família, que a salvação de Deus entre nesse coração. O Senhor disse, quando entrou na casa de Zaqueu: hoje entrou salvação nesta casa. Que essa casa receba a salvação do Eterno e a libertação pelo poder do teu nome. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus, querido. Quanto custa a nossa salvação? Amanhã estaremos juntos. Amém? Glória a Deus. Já estamos indo para outro final de semana. Como está passando rápido. Não desanime. Fique firme nas promessas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Não desanime. Fortaleça no Senhor. Busque ajuda. Nós, os apóstolos do teu lado, os pastores da igreja, as pastoras, não se enclausure, não se prenda dentro de um casulo e fica aí triste, decepcionado, com medo. Procure ajuda, porque Deus sempre vai ter, o Espírito Santo sempre vai ter uma palavra de graça, de consolo e de vida para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Amanhã estaremos juntos. Obrigado por estarmos juntos conosco. Eu estou vendo os nomes de vocês, né? Ana Luzia Barbosa. Alguns estão escrevendo pouco, né, Ida Rodrigues? Glória a Deus. Então, quero dizer para vocês que esse interagir nos faz bem. Nós estamos juntos, na mesma esperança, aguardando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma noite de paz e bênção, uma noite de refrigério. Que possamos a cada dia refletir o preço da nossa salvação, a graça dessa salvação. Senhor, que a Tua palavra desça da nossa mente ao nosso coração e produza a vida de Deus sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração a todos. Glória a Deus, que maravilha. Deus é bom. Aleluia.